Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. E do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas, do seu gado, para guisar para o viajante que viera a ter com ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou, e deu para o seu hóspede comer. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Irmãos, essa história aqui é conhecida. O profeta Natã, ele vai até a casa do rei Davi, ao palácio, e conta uma história, conta uma ilustração. E ele vai dizendo assim: ó, rei, eu preciso contar algo para você. Havia um homem numa cidade que ele era muito rico. Ele tinha bois, manada, ovelha, ele tinha um monte de coisas. Esse homem rico, certa vez, recebe uma visita de um viajante. Mas só que esse homem rico não queria matar nenhum dos seus animais que tem em casa para dar como guisado, como comida para o viajante. Aquele homem rico vai até a um homem pobre que não tinha absolutamente nada, que só tinha uma cordeira pequena, que comia da sua comida, que tinha como filha. E mata aquela cordeira, aquele cordeiro, né? E dá para o viajante comer. Então Davi, ouvindo essa história, Davi fica com muita raiva, fica com muita ira, e ele diz: esse homem que fez isso, ele deve morrer, porque sou uma pessoa má, sou uma pessoa que não tem bom senso, injusta, é que tem coragem de fazer isso. Se ele já é rico, qual é a necessidade dele tem de matar a cordeira daquele homem pobre? O que custava ele tirar uma das suas ovelhas, um boi, sei lá o que for, e dar para o seu visitante, para o viajante que conhece a sua casa? Então, Davi, ouvindo isso, ele fica com muita raiva e ele diz: olha, esse homem, ele deve morrer. Não apenas deve morrer, mas como deve pagar 4 vezes mais o que ele fez. Então, Davi fica com tanta raiva porque nunca se viu isso antes em Israel. Nunca houve um procedimento assim. E no versículo 6, vocês puderem me acompanhar, ele diz assim: pela cordeira restituirá quadruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. E no versículo 7 ele diz assim: então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te ungi sobre Israel, te livrei da mão de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso te fosse pouco, eu ainda te daria muitas coisas. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Urias, o Eteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Irmãos, o rei Davi, quando ouve isso, ele fica em choque. Porque ele tinha declarado sentença de morte para o homem que cometeu tal coisa, tal pecado. E o profeta diz: esse homem és tu. Sabe o que Davi havia feito? Davi havia adulterado. Davi olha para uma mulher e cobiça aquela mulher e manda chamar essa mulher em sua casa. A mulher vai e Davi adultera com ela. Aquela mulher fica concebida. Como Davi tinha medo do seu pecado ser descoberto, o que ele faz? Ele diz no esposo daquela mulher, que era um dos seus soldados, para ir para a guerra. Ele diz no seu comandante, diz assim: olha, a Urias coloca na frente da batalha, numa zona que é muito delicada, e não coloca ninguém ao seu lado para ser protegido. Ele vai morrer na batalha. Então, o comandante de Davi, do exército de Davi, obedeceu o que Davi disse. Quando ele foi na batalha, os soldados de Davi foram na batalha, era lógico, né? Urias estava na posição delicada, numa posição de morte, ele morre. Só que não morreu apenas Urias, morreu muitos soldados naquela batalha. Então esse comandante manda um recado para o rei Davi, dizendo o seguinte: olha,
vai para o rei. Ele mandou um soldado levar esse recado para o rei. Vai para o rei e diz que nessa batalha morreu muita gente. Mas diz também que Urias morreu. Então o mensageiro chega e dá essa notícia para Davi. E Davi, sabe o que Davi diz? Está dizendo que morreu muitos soldados e Urias também morreu. Davi disse assim, isso é coisa de guerra. Acontece isso. Na batalha, os soldados morrem, os soldados vivem, acontece isso. Então, Davi tinha o crime perfeito. A mulher de Urias estava grávida, Urias estava morto. Quando a mulher se desposou do luto, Davi manda chamar a mulher para morar com ele, de tal modo que as pessoas de Israel não poderiam desconfiar que o filho era dele. Então, só que Davi ficou esse tempo todo pensando que ninguém viu isso. Só que Deus envia o profeta para transmitir essa palavra para ele, dizendo, olha Davi, você pecou contra o Senhor. Você pecou contra o Senhor. A gente vai aprender nessa exposição do profeta Natan que às vezes nós olhamos para os pecados das outras pessoas com muita severidade. Davi não queria ouvir esse homem que pecou. Davi não queria conhecer a história desse homem. Davi sentenciou esse homem, dizendo o seguinte, olha, esse homem deve morrer. É muito fácil odiar o pecado que não é seu. É a coisa mais fácil que existe. Odiar o pecado que não é seu é fácil. O difícil é odiar os seus próprios pecados. Nós seríamos mais santos se odiássemos com tanta severidade os nossos pecados como nós odiamos o pecado de outras pessoas. Então estamos a ver um homem aqui, o rei Davi, a sentenciar esse homem, dizendo que ele deve morrer. Nós temos uma capacidade de odiar o pecado que não é nosso de uma forma muito grande, uma forma assustadora. Você vê que às vezes, quando alguém comete uma coisa horrível, um pecado, sei lá o que for, uma coisa horrível, nós já sentenciamos, falamos, hipócrita, nunca serviu a Deus. Nós sentenciamos aquelas pessoas. Às vezes nós nos sentimos mais incomodados com os pecados das outras pessoas do que com os nossos próprios pecados. O pecado das outras pessoas parece que o pecado das outras pessoas tem uma maldade que o nosso não tem. Nós podemos fazer as mesmas coisas que os outros fazem, mas se forem eles as fazerem, nós ficamos com muita raiva do que eles fizeram. Então Davi disse, esse homem não merece ser tratado com misericórdia, ele deve morrer. Só que quando Davi ouve que esse homem é ele não diz assim, não, eu devo morrer, eu tenho que morrer. Ele não faz isso. Nós às vezes queremos que Deus aplique a justiça na vida dos outros e misericórdia na nossa. Isso é regra. Então, nós somos assim. Nós temos tendência de condenar, às vezes, as pessoas que cometem um pecado diferente do nosso. Às vezes temos tendência de condenar, julgar é bíblico. Mas só que condenar é algo que não está no nosso poder. E Davi aí, como rei, ele tinha esse poder de realmente condenar. Ele fala assim, ele deve morrer. Esse homem deve morrer. Então, não seria isso uma hipocrisia da nossa parte? Odiar o pecado que não é nosso, ver maldade no pecado dos outros e bondade no nosso pecado? Davi estava em silêncio, o rei Davi, silêncio total. Você vai ver que essa não é apenas a prática de Davi, não é apenas a ação de Davi, essa é a atitude natural de quase todo ser humano. Você vai ver, por exemplo, pessoas protestando contra a corrupção, manifestações, pessoas vão acabar com a corrupção da política, um monte de coisas que eu falei já aqui com os irmãos. Você não vai ver ninguém a fazer um protesto e falar assim, não, eu quero acabar com a corrupção do meu coração. Não vai ver isso. As pessoas fazem protesto por pecados, por erros que não são deles. Então, Natan não estava falando do pecado apenas de Davi, quando ele vai trazer essa mensagem. Ele estava falando do pecado de todos nós, do pecado encoberto do nosso pecado. Ele fala que Deus conhece os nossos pecados secretos. Deus vê os nossos pecados secretos. Porque quanto mais horrível for um pecado, mais prazer a pessoa terá de ocultar. Você vai ver que a pessoa não tem coragem, não tem muito
as pessoas só ocultam aquilo que é feio, que é horrível. Tem pecados que eu como pastor, nunca ouvi as pessoas confessarem para mim. Mas não quer dizer que, pelo fato de eu nunca ouvir confissão, é que ninguém faz. Você não vai ver, por exemplo, falar assim, olha, pastor, eu amo muito dinheiro. Eu nunca ouvi ninguém falar isso para mim. Nunca. Isso é um pecado secreto, que é uma coisa que ninguém vê. No nosso coração, mas existe isso no nosso coração. Eu nunca vi ninguém falar assim, por exemplo, pastor, eu tenho muita inveja das pessoas. Nunca. Mas não é pelo fato de ninguém falar que isso não existe. Os pecados mais horríveis do nosso coração a gente oculta, a gente não confessa, a gente tem tendência de guardar isso para nós. Então, antes de sentenciar alguém, a gente deve se colocar no lugar daquela pessoa que falhou às vezes. E nos questionar, se fôssemos nós a receber um julgamento, como gostaríamos de ser tratados nessa situação. A gente vai ver que Davi ele faz 3 coisas aqui que parece que um cristão não faz. Ele oculta o seu pecado, Davi não pede ajuda, Davi não pede perdão, Davi não confessa para ninguém, Davi queria continuar vivendo a sua vida oculta, assim, vivendo a sua vida como se, sabe, já aconteceu mesmo. Confessar para quê? Acontece isso, ninguém viu, Deus não sabe, o que ninguém viu, ninguém estraga. Não é assim, não. Deus viu o pecado de Davi. E não só o pecado de Davi. Deus viu e Deus vê o nosso pecado. Então, a gente vai ver em 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 13, Davi disse, então disse Davi, eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu, o Senhor perdoa o teu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho vai morrer. Vai ver que, você não apenas pecou, Davi, você desprezou a onisciência de Deus. Você pensou que pelo fato de ninguém ter visto o seu pecado, Deus também não viu. Uma coisa que chama atenção aqui é que o filho de Davi já tinha nascido, Davi já estava morando com aquela mulher, isso levou um tempão, 1 ano, mais ou menos, mais de 1 ano, que Davi ficou com esse pecado oculto. 1 ano, que o filho já nasceu, o filho já está aí. Então, Davi, ele estava fugindo, literalmente fugia de Deus. Ele fugia, isso é o que todo mundo faz quando peca. Foge, se oculta, se afasta, se isola. Isso não resolve o problema. Quando Adão pecou, por exemplo, contra Deus, o que ele foi fazer? Ele foi se esconder atrás das árvores. Ele foi se ocultar. Ele ao invés de confessar, ele se oculta. Ele que foi criado para ter comunhão com Deus, ele começou a ter medo de Deus. Ele começou a ficar com medo. Sabe quando o ser humano vem, quando o rato vê um ser humano que foge? Adão estava fugindo assim de Deus por causa do seu pecado. Ele fugiu, ele se escondeu atrás das árvores. Não é isso que a gente faz quando pecamos contra Deus, se escondemos atrás de muita coisa. Só para nós evitarmos um encontro com Deus, porque sabemos que seremos confrontados se ocultamos atrás das árvores do entretenimento, das saídas de lá, vemos um monte de coisa só para nos encontrarmos com Deus, porque sabemos que um encontro com Deus será um motivo de vermos como realmente nós somos. Então, uma coisa que chama a atenção é que Deus esperou 1 ano, mais de 1 ano, quando Davi pecou. Mas Deus estava completamente irado com Davi. O mesmo aconteceu com Adão. Quando ele peca, não é que depois que Adão come do fruto, Deus desce do céu como fogo abrasador, fala, vou queimar você. Não, Deus veio no momento em que ele sempre chegava. Na viração do dia, ele foi lá e falou com Adão. Adão fugia. A ira de Deus não é um descontrole como o ser humano. Quando o ser humano está com raiva, com ira, o que ele faz? Ele fica descontrolado, ele grita, fala coisas sem pensar. Não é assim. A ira de Deus não é assim. Deus não age como nós agimos. Então, às vezes, esse silêncio divino nos faz pensar que Deus não está irado com a humanidade, com as pessoas que pecam. Mas não é isso que acontece. Então, aí vemos Davi, 1 ano se passou, Davi exercendo o seu ofício de rei, sem dizer nada. Talvez pensou, pelo tempo que passou, Deus já deve ter esquecido do meu pecado. Olha, se você cometeu um pecado e você não se arrependeu desse pecado, Deus tem tanta ira do seu pecado hoje, no mesmo dia que você cometeu, no mesmo dia que você cometeu, ainda que tenha passado vários anos. Deus não esquece. Deus só esquece o pecado arrependido, confessado. Então,
Durante esse tempo, Davi talvez ia para a congregação, mas ele não escreve nada durante esse tempo. Talvez ele ia adorar, mas ele estava em pecado. Ele estava no meio do povo de Deus. Porque não é possível ele talvez ficar um ano sem ir para a congregação, é muito tempo. Mas nesse ano ele não escreve salmo, não fala nada, é um silêncio total, por causa da vergonha. Porque quando você comete um pecado oculto, você oculta um pecado, você começa a sentir sujo, você começa a sentir indigno, você começa a sentir que você não merece fazer as coisas, você se afasta das coisas do Senhor. Então, o rei precisava ocultar o seu pecado, porque imagina, quando alguém cometesse um adultério, a pessoa ia solicitar ao rei para ser apedrejada, o rei autorizava um monte de coisas. Agora imagina, o rei adulterou. A reputação do rei está em jogo. O rei não poderia fazer isso, porque o rei conhece toda a lei. O rei é como se fosse, na nossa época, como se fosse o pastor que conhece a palavra. Você não vai esperar que o rei vai adulterar, porque o rei, ele naquela época, ele tinha várias esposas no seu palácio, ele não poderia fazer isso. Então aí Davi, ele tinha a sua reputação em jogo. Então ele fala, entre eu confessar o meu pecado e eu preservar a minha reputação, eu prefiro preservar a minha reputação, porque se eu confessar isso para o sacerdote, a minha reputação vai estar manchada. A minha reputação vai estar completamente manchada. Então, às vezes os seres humanos são estúpidos, sério. Eles pensam que o ser humano vai ser salvo por ter uma boa reputação. O inferno está cheio de muita gente com boa reputação. Não é o que nós fazemos em oculto que define a nossa reputação ou não. Não é o que nós fazemos em público, perdão, que define quem nós somos ou não. É o que nós fazemos em oculto, quando ninguém vê. O que fazemos quando ninguém vê é aquilo que nós somos. Então, Davi, ele ficou esse tempo todo ocultando o seu pecado. E um homem que permaneceu no seu pecado, ele diz, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém estraga, ninguém... Só que quando você oculta o seu pecado, quando você não confessa o seu pecado, não se abre, as pessoas não podem te ajudar. As pessoas não podem orar por você. As pessoas não podem orar com você. Você sabia que quando você oculta um pecado, uma fraqueza, algo, o mais prejudicado é você, não apenas porque você pecou, mas porque as pessoas, por não saberem aquilo que você enfrenta, não oram por você. Tenta imaginar o tanto de oração, o tanto de pessoas estariam orando por você se você se abrisse com elas para expor os seus pecados. O mais prejudicado é você. Você que se prejudica. Quantas orações você tem perdido por não se abrir e confessar os seus pecados? Quantas pessoas estariam jejuando por você que não jejuam, por não sabem que você está enfrentando um pecado? Talvez você, como Davi, esteja lutando, ocultando um pecado. Quem oculta o pecado não está a lutar contra ele, não. Não está. Quem oculta o pecado não está a lutar contra o pecado, não. Está a alimentar o pecado. Esses dias, um homem, ele me chamou para conversar, falou assim, olha, eu não sei quem você é, mas eu quero conversar com você, eu tenho muitos problemas com pecados sexuais. Eu falei, olha, meu amigo, o certo é você conversar com a sua esposa. Ele falou, não, eu não posso conversar com a minha esposa, porque isso vai manchar minha reputação. Eu falei, você não quer abandonar o seu pecado, então? Se você não quer confessar, a regra é clara, é simples. Se você não quer confessar, você não quer abandonar. É simples, não existe conversa nisso. Então, se Davi quisesse abandonar essa prática, se ele tivesse realmente arrependido do que ele fez, ele teria confessado faz tempo. Tanto que ele só percebe que ele pecou gravemente contra o Senhor quando o profeta chega e conta, ele mostra, sabe? Davi, olha como é que você é, olha o que você fez. É como se o profeta tivesse expor o pecado de Davi. O pecado cega o entendimento do ser humano, cega. Então, é como vocês poderem ver, Davi não queria revelar o seu pecado. Deus teve que revelar em outra pessoa para expor para ele. E Deus revela pecado, irmãos. Deus revela pecados. Quando você não quer revelar o seu pecado, o próprio Deus revela o teu pecado para você abandonar. E você acaba por ser humilhado. Pensa na humilhação do rei Davi. O único modo certo de ocultar o teu pecado é por meio da confissão. Quando você confessa, o próprio Deus que perdoa, ele oculta esse pecado por causa do perdão que ele já deu para você. E se você oculta o pecado, ele vai se encarregar. Se você não expor o seu pecado, o teu próprio pecado um dia vai te expor. O que
Moisés falou, o teu pecado te seguirá onde você for. Ele te seguirá. Se vocês puderem me acompanhar no verso 13, no capítulo 12 mesmo, no verso 13, é bom que os irmãos não fechem a palavra de Deus. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado. Deus perdoou o teu pecado. Ele falou assim, só depois que ele fala, eu pequei, que Natã fala, olha, Deus perdoou. Agora que você reconheceu. Mas você fala, Davi conhecia a lei. Como é que o pecado é poderoso, ele é como uma anestesia que tira a dor do ser humano. Davi, ele aqui não tenta justificar o seu pecado. Não se coloca na posição de vítima, falando assim, olha, eu só pequei porque aquela mulher é muito bonita. Quem é que vai resistir? Quem é que vai resistir? Davi não tenta encontrar uma razão do seu pecado, uma causa, uma justificativa. Davi poderia muito bem dizer, quem nunca pecou? Quem nunca caiu? A carne é fraca. Ele não fala nada disso. Ele fala, eu pequei contra o Senhor. Ele fala assim, eu pequei contra Deus. Ele fala que Davi sabia que o ser mais ofendido em todo o pecado que cometemos é Deus. Então, como é que é difícil hoje reconhecer os nossos pecados? É difícil. Nós vivemos numa geração que é vítima de tudo. Você vai ver que as pessoas não são responsáveis por nada. Eu pequei porque fui tentado. Eu pequei porque a carne é fraca. Eu estava de TPM, por isso que eu gritei com você. Eu fui grosso com você. Eu falei isso porque eu estava com raiva de você. Então você vê que as pessoas hoje não reconhecem o seu pecado. Elas sempre mostram uma justificativa do seu pecado. Só isso. Não reconhecem nada. Então Davi, ele não coloca absolutamente nenhuma, algo para justificar. Eu pequei. Não é que eu pequei porque ele é assim, o problema está em mim. Eu é que pequei, Senhor. Nós gostamos de justificar os nossos pecados. Só que justificar o nosso pecado, ele só mostra que não estamos arrependidos dele. Uma pessoa que realmente está arrependida não justifica o pecado. Diz como Davi, eu pequei. Esse negócio de justificar o pecado estraga qualquer confissão verdadeira. Se a pessoa fala, eu pequei, mas, então você não se arrependeu. Se você colocar o mas na confissão, estraga tudo. Então, nós vivemos numa geração que foge da culpa, foge da responsabilidade. A nossa geração foge, faz de tudo para não encarar isso. Então, não é possível confessar o pecado e justificar o pecado ao mesmo tempo. Se você justificar, você não está confessando o pecado. Não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você confessa ou você justifica. E em 1 Samuel 15, no verso 10, vocês puderem me acompanhar. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, no verso 10. Não fecham 2 Samuel, tá bom? Deixa o 1 Samuel aberto aí. A gente vai hoje navegar um pouco. 1 Samuel 15. Obrigado. Sim. Diz que Deus manda o profeta Samuel repreender o rei Saul. No verso 19, diz assim, por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então respondeu Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei dos Amalequitas, o destruí totalmente. Irmãos, eu vou explicar para vocês o contexto aqui. O profeta Samuel, ele é enviado para falar com o rei Saul. O profeta Saul havia recebido uma ordem de Deus, dizendo, vai para os Amalequitas, você deve matar todos. Mata os Amalequitas, mata o rei, mata tudo. Mata as ovelhas, mata o boi, mata tudo que você encontrar. Ele era rei. Só que o rei Saul teve uma ideia brilhante. Fala assim, não, Deus mandou matar tudo, mas quer saber? Eu vou pegar as ovelhas e os bois, vou levar para casa. Vou criar, vou oferecer como sacrifício ao Senhor. Você às vezes para e pensa, caramba, ele teve uma ideia que Deus não teve. Parece que ele está falando assim, como é que eu vou matar tudo? Então ele pega aquilo tudo, o que ele faz? Ele leva. E o profeta Samuel chega lá e diz assim, Saul, você pecou contra o Senhor. Você não fez o que o Senhor ordenou para você fazer. Ele disse para matar tudo.
mas eu consigo ouvir aqui o barulho dos bois, das ovelhas. Então ele diz no versículo 22, disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em obedecer o que ele diz? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Versículo 24. Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Vamos ver o seguinte. O rei Saul, ele reconhece que pecou também. Mas ele fala assim, eu peguei aquelas ovelhas e trouxe o rei Agag vivo. Por causa de quem? Do povo. Você sabe que ele está a confessar o seu pecado, mas está a fazer o quê? E está a justificar ao mesmo tempo. Fala, eu pequei, mas eu não sou o responsável. A culpa não é minha, é o povo. Isso não é só ele que fez, não. Arão também fez. Quando eles fizeram ídolos, ele fala assim, esse povo aí, Moisés, me induziu a fazer isso. Isso não é uma coisa só das pessoas do mundo, não, que não servem a Deus. Tem pessoa na igreja assim, que nunca peca por livre e espontânea vontade, né? Nunca. Nunca peca porque tem um coração pecador. A culpa é sempre do próximo. Então, vamos ver que, diferente... Agora, olha o que ele diz. Olha o que ele diz aqui. 1 Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. Olha, não é algo que Davi diz. Em 2 Samuel 12, quando Deus manda o profeta Natan para falar com Davi, Davi não fala assim, eu pequei porque a mulher era linda, porque ele era atraente, porque ela quis. Fala, eu pequei. Não fala mais nada, eu pequei. Você vai ver que são dois homens fazendo confissão, mas só um realmente está arrependido. O outro está arrependido por quê? Porque foi repreendido. O outro está arrependido não apenas porque foi repreendido, mas porque reconhece que pecou contra Deus. Não apenas porque foi pego. Ele fala, eu pequei contra o Senhor. Saul não diz isso. Quem sabe o que Saul faz? Saul, como rei, pega o profeta Samuel e fala assim, eu quero que tu olhe por mim. Mas o rei não fez isso. Diferente de Davi. Quando Davi peca, ele não vai procurar outra pessoa para orar por ele. Ele mesmo vai orar. Ele mesmo reconhece o seu pecado. Ele vai escrever o Salmo 51, que a gente vai estudar hoje. Amém, irmãos? A gente está na introdução ainda, irmãos. A gente vai ver que... A gente vai ver que todos os profetas da Bíblia, vamos ver, por exemplo, o profeta Samuel repreendeu o rei Saul, o profeta Natan repreendeu Davi, o profeta João Batista repreendeu Herodes. São profetas, ou não? Então, repreender quem? Os governantes. O que os profetas de hoje fazem nos governantes? Fazem campanha política. Eles não vão repreender. Eles não vão fazer isso. Eles não são os profetas bíblicos verdadeiros. Vocês conseguem ver que o profeta moderno só recebe revelação de pessoas da igreja, que estão na igreja, e esse dom de revelação termina quando o culto termina também? Esses profetas aqui, eles estão aí no lugar mais íntimo da vida dos reis, em suas casas. Já que tu não vai para o culto, o profeta vai na sua casa. Não é aí onde você oculta o seu pecado, é aí onde Deus vai tratar com você também. Vamos ver que esses profetas são completamente estranhos. Então, hoje os profetas, você vê a ousadia de João Batista, que ele fala assim, olha, vai repreender o pecado do rei Herodes. Hoje eu vejo muitos profetas, igrejas, políticos, fazendo campanhas para um monte de reis e governantes que dizem ser profetas, mas isso não tem nenhum respaldo da palavra de Deus, né? No capítulo 51 de Salmos, então Davi, se puderem me acompanhar na leitura, Davi, ele triste com isso, desanimado, reconhecendo o seu pecado, depois de quase um ano que ele vai voltar a escrever os primeiros salmos dele. O homem abatido, o homem triste. No Salmo 51, se vocês puderem ler, eu ficaria muito grato, se vocês puderem abrir, deixar aberto aí. O Salmo 51, ele começa dizendo assim,
Ele começa dizendo assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então Davi, todo amargurado, triste, envergonhado, ele chega e fala assim: olha, Deus tem compaixão de mim segundo as suas misericórdias. Tem compaixão de mim de acordo com a sua misericórdia. É como se ele dissesse: Senhor, eu não venho a ti confiando no meu título de rei. Eu venho a ti confiando na sua misericórdia. Senhor, tu tens mais misericórdia do que eu tenho miséria. A primeira coisa que ele fala quando se achega a Deus é isso: Deus, tem misericórdia de mim. Eu tenho multidões de pecados, mas Senhor, tu tens multidões de misericórdia. Tem misericórdia de mim. Há mais misericórdia em mim, Senhor. Misericórdia em ti do que miséria em mim. É como se ele dissesse isso. O primeiro passo para alguém desfrutar realmente da misericórdia de Deus é reconhecendo a sua miséria. Reconhecendo o seu pecado. Se você pensar na multidão dos teus pecados, sem pensar na multidão da misericórdia de Deus, você vai se aterrorizar. Porque seus pecados são muitos, mais do que você pode enumerar. São muitos. Ainda que juntassem todas as areias da terra, do mar, as estrelas do céu, ainda assim. Mas Deus ele tem milhões, ele tem misericórdia eterna para nossas vidas. Se não fosse a misericórdia de Deus, quem de nós sobraria aqui hoje? Quem de nós sobraria? Quem aqui pode bater no peito e dizer assim: eu estou aqui hoje não é por causa do favor de Deus? Ninguém. E essa misericórdia, às vezes, nos assusta, às vezes nos perturba. Estes dias eu estava a evangelizar e uma moça perguntou para mim o seguinte: Deus perdoa até a pessoa que já matou alguém? Eu disse: Deus perdoa. E ela falou: eu não acredito, eu não posso. Eu queria uma pessoa que já matou alguém. Eu falei: Deus perdoa. Mas Deus é assim tão bom? Eu falei: é assim tão bom. E a pessoa disse: infelizmente eu não posso acreditar, porque não tem sentido. A misericórdia de Deus às vezes parece não ter sentido, irmão, para nossas vidas. Mas Ele é um Deus que perdoa. E eu perguntei para ela o seguinte: será que Deus é mau aos teus olhos por Ele ser bom? E perdoa uma pessoa que matou e se arrependeu do seu pecado? Vocês conseguem ver que às vezes a misericórdia de Deus na vida de outras pessoas às vezes nos assusta? E se você tivesse tirado a vida de uma pessoa e se arrependido, você não gostaria que Ele perdoasse você? Mas quando alguém se arrepende, às vezes uma pessoa que fez muita coisa errada no mundo se arrepende, vem para a igreja, nós já te julgamos, falamos, não está indo na igreja, mas já fez muita coisa errada. É isso aí. Então, meus irmãos, o profeta Jeremias, ele diz: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Não tem fim. A misericórdia dele é a causa de tudo. Uma coisa que o pecado causa no ser humano é culpa. É aquela sensação de nojo, de falsidade, de indignação. E de eu não mereço. É verdade, você não merece. Deus não perdoa você porque você merece. Deus perdoa você quando se arrepende por causa do caráter dele misericordioso e não de teu. Não é por causa do que você vai fazer, não. É por causa dele. Tudo que Deus faz a favor de você é por causa dele mesmo, do ser dele mesmo. Olha, não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom, Ele é bom. É assim que Davi se chega para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem. Ele podia bolar umas palavras aí, podia não, Senhor, não fala nada disso, ele vai direito no ponto. Fala: se eu ir na justiça, eu estou ferrado. Eu vou diretamente na misericórdia de Deus. É aí, é como se ele conhecesse. Eu falei: eu sei onde o meu pai é mais frágil, eu sei onde o meu pai pode me receber. Sabe quando você, uma criança pronta e chega, a gente dá um abraço assim, você fala: meu Deus, e agora? Você já fica sem força para dar aquela bronca. É como se Davi estivesse fazendo isso. Olha, ele vai diretamente no colo de Deus. Deus, e a misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele faz justamente isso com Deus. E Davi sabia muito bem que quando ele revela o seu pecado, Deus revela a sua misericórdia. Então ele não oculta. A misericórdia de Deus é para aqueles que reconhecem os seus pecados. É para aqueles que expõem os seus pecados, que revelam os seus pecados. Não é para você que oculta o seu pecado. Não é para você que guarda. Eu lembrei aquele pregador que ele fez muito para Cristo
e no último dia da sua vida, dizendo assim, olha, se alegra, você vai se encontrar com Deus, vai receber tudo que você merece. Ele fala, você está totalmente errado, eu vou receber misericórdia quando chegar no céu. A misericórdia que nós iremos receber. E no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele está falando da minha iniquidade, do meu pecado, no versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Por várias vezes ele fala, lava-me, porque ele se sentia sujo. Depois daquela revelação, ele sentia nojo, ele sentia, como se ele ficasse com nojo de si mesmo. O pecado causa isso. Ele causa a sensação de nojeira, de sujeira no nosso coração. Ele suja. Davi ficou por mais de 1 ano com essa sujeira em si. Mas ele não conseguia ver, porque o pecado tem esse poder. Ele anestesia o ser humano, ele cega o entendimento. Vê como o pecado suja. É como se o profeta estivesse dizendo assim, olha, eu vou te mostrar um espelho, Davi, que não te ilude, que vai mostrar como você está. Essa sua boa aparência como rei, essas vestes que você tem, elas não vão dizer nada. Olha, o apóstolo Tiago, ele vai falar que a palavra de Deus é como um espelho, que a lei é como um espelho, ela mostra como o ser humano realmente é. Então, é como se ele dissesse assim, o profeta dissesse assim, será que valeu a pena alguns minutos de prazer pecaminoso para você estar assim sujo hoje? Compensa isso? Eu creio que eu mesmo que Adão sentiu, será que compensou alguns minutos comendo aquele fruto e está assim agora? Compensou pecar? Compensou fazer o que você fez? Então, passava um monte de coisas na cabeça de Davi. Então ele fala assim, olha, purifica-me. No versículo 7, por exemplo, ele vai falar assim, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele fala, eu estou sujo. Eu estou muito sujo. Eu me sinto assim. Mas se tu me lavares, Senhor, eu ficarei limpo como a neve. Ele começa a falar, a confissão é como se fosse a água que lava o ser humano. Confessar e se limpar da sujeira que o pecado causou em você. O pecado é sujo. O pecado suja realmente. Nada nesse mundo é mais sujo do que o pecado. Até a coisa mais suja desse mundo é limpa comparado com a sujeira do pecado. E o pecado não apenas é algo sujo, o pecado é algo que suja você. Deixa manchas em você. Ele deixa traços em você, deixa cicatrizes em você. Davi pecou e Deus perdoou, mas havia manchas, cicatrizes. Então ele fala assim, olha, lava-me. Várias vezes nesse salmo ele fala, lava-me, purifica-me, eu estou sujo. E essa sujeira, às vezes não está na roupa do ser humano, às vezes está no coração. Vamos ver. Por exemplo, aquele caso do Lázaro e o rico. O rico era um homem limpo, o Lázaro era sujo. A roupa de Lázaro era suja, tanto que as pessoas olhavam para aquela roupa e sentiam nojo. Mas Lázaro não era um homem que vivia no pecado, era um homem que temia a Deus. Apesar da sua roupa estarem suja, o seu coração não estava sujo, a sua alma não estava suja. O pecado não sujou a vida dele, algo que não tinha na vida do rico. O rico tinha roupas limpas, mas o coração sujo. E mesmo com toda a higiene da sua roupa, aquela impureza da sua alma, ele impediu de entrar no céu. E Lázaro, mesmo com toda a sujeira da sua roupa, ele foi levado por quem? Pelos anjos no céu. Os anjos não viram a sujeira da roupa dele. Deus, quando olha do céu para a terra, ele olha para o que tem dentro de nossa alma, para o que tem dentro do nosso coração. Você vê que muita gente eu tenho nojinho de mendigo aqui, de lá, mas você vê o coração está mais sujo do que o coração de uma pessoa que tem roupa suja. O pecado suja, literalmente, ele mancha, ele causa isso no ser humano. Alguém disse que brincar com o pecado é como brincar com o carvão. Aceso, ele te queima, apagado, ele te suja. Ele faz isso em você. Nunca que você é neutro se você brincar com o carvão, nunca. Então, irmão, a palavra de Deus, ela mostra isso. E o homem odeia a palavra de Deus. Os homens odeiam a verdade. Os homens odeiam porque a palavra de Deus, ela mostra, ela reflete, sabe? O ser humano só consegue realmente se enxergar quando ele se enxerga através dos olhos da palavra. É como se a palavra dissesse assim, olha, você tinha que ser isso, mas olha como é que você... Você vai ver que o ser humano, por natureza, odeia a verdade, porque a verdade mostra quem realmente ele é. Até as pessoas mais educadas, você vê que tem muita gente educada, legal, simpática, que
que são simpáticas para tudo, menos para ouvir a palavra de Deus, menos para ouvir a verdade. Por quê? Porque a palavra vai mostrar como realmente essas pessoas são. E elas não querem ver, não querem se enxergar assim. Então, ele vai dizer no verso 4 ainda, no versículo 4, ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em falares e inculpável em julgares. Então, ele diz no verso 3 que o meu pecado está bem diante de mim. Ele fala o meu pecado, ele chama de pecado o meu, ele não justifica. Ele fala o meu pecado está diante de mim. Ele fala assim, o meu pecado, eu sou culpado, Deus, eu sou. Vocês já perceberam? Eu falei isso no início, mas eu repito que nós vivemos numa geração que foge da culpa, que faz de tudo para não se sentir assim, culpado. Eu vou repetir, irmãos, a culpa não é uma coisa boa, mas ela não é ruim em si mesmo, porque o ser humano que não sente culpa de nada é psicopata. Se uma pessoa é psicopata que não sente culpa de nada, a culpa é um despertador de Deus na nossa mente para nos falar que algo está aqui errado. Vocês já pensaram como é que seria a nossa sociedade se ninguém sentisse culpa de nada? Mas não é isso que o ser humano quer abafar da sua vida, quer aniquilar. Você vê os bares estão cheios, as adegas estão cheias. Por quê? Você vai ver os jovens estão cheios, estão na festa aqui. Aí você não pensa nisso. Isso tudo é para abafar essa realidade que o ser humano pecou contra Deus. Então ele fala assim, eu pequei contra ti. Contra ti pequei. Quando José, ele peca, quando José ele é tentado com a esposa de Potifar, ele faz uma grande pergunta. Ele fala assim, como devo fazer esta grande maldade contra Deus? Ele fala assim, como é que eu vou cometer esse grande pecado contra Deus? Ele não fala esse grande pecado contra Potifar, contra a esposa, porque ele sabia que o ser mais ofendido em qualquer pecado que cometemos é Deus. Isso deve ser uma regra para a sua vida. Qualquer pecado que você cometer, você deve pensar o que Deus pensará disso. O que Deus dirá disso. E não importa o quanto você peca contra o seu próximo. O ser mais ofendido em cada pecado que você comete é Deus. Ele é o mais ofendido em tudo isso. Então, toda vez que falamos, por exemplo, do nosso próximo, algo que fera a honra, a dignidade, toda vez que nós somos grossos com alguém, nós não estamos apenas atacando aquela pessoa, mas Deus. Porque o pecado, primeiramente, é contra Deus. Depois é contra o nosso próximo. Quem tem que dizer essas palavras? Quem é Adão. Adão nunca pecou contra ninguém, assim, diretamente. Ele pecou contra quem? Contra Deus. Mas ele faz o quê? Ele nem fala nada. Ele nem fala nada. Ele foge. Ele foge. Talvez você esteja no caso de Adão aqui, fugindo de Deus. Fugindo de Deus, se escondendo. Uma coisa que chama atenção nesse salmo aqui, no Salmo 41, 51, e a lei de Deus, é que em Israel, se você cometesse adultério, você era digno de quê? De ser apedrejado, de morte. Porque todos os pecados são horríveis, mas os pecados sexuais, eles têm um peso que nenhum outro pecado tem. E principalmente o caso do adultério. Quem comete adultério não está apenas a pecar contra o próximo. Está pecando primeiro contra ele, contra o seu corpo. Está pecando contra quem? Contra a pessoa, contra o parceiro da outra pessoa. Está pecando contra a sua família. Está pecando contra Deus. Então uma pessoa que comete esse pecado é uma pessoa que tem muita coragem. É uma coisa que Davi teve para pecar, para fazer isso aqui. Então, por isso é que Deus proíbe até o pecado de adultério no pensamento. Então, assim, aquele que cobiçar uma mulher já pecou em seu pensamento. Por quê? Porque não é porque você vai tá pecar contra outra pessoa, porque outra pessoa não vê você cobiçando, mas quem vê? Deus. O pecado é contra ele diretamente. Ainda que não é um encontro físico, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Então, no versículo 8, olha o que ele diz aqui, no versículo 6, e ele vai falando sobre essa experiência dele aqui. O que tu queres é um coração sincero. Enche meu coração com a
com a tua sabedoria. Davi aqui ele faz um contraste muito importante. Ele vai falar, olha, é que o pecado, pecar é agir sem sabedoria. Pecar é agir assim, principalmente um pecado como esse. Em Provérbios 6:32 diz assim, no entanto, o homem que comete adultério é louco, não tem juízo, está destruindo a si mesmo. É o que Salomão diz. Quem diz isso? Sabe quem? É o filho de Davi. O meu comete adultério é um louco. Então, o pecado ele é uma loucura. Por quê? Porque ele é uma afronta, uma ofensa diretamente a Deus. Quando você peca, você está enfrentando Deus cara a cara. Você está olhando para Deus e dizendo, eu não vou te obedecer. Eu não vou fazer o que tu ordenaste. Tu disseste para fazer isso, mas eu não vou fazer. Pecar é isso. É fazer, é falar o que Faraó disse para Deus. Quem é Deus para eu obedecer? Quem é Deus para eu ouvir? Quem é Deus para quem eu possa se sujeitar? Vou fazer a minha vontade e não a sua. Então ele diz aqui, olha, pecar é uma loucura. Então ele diz, olha, tudo que Deus procura é um coração sábio. Uma pessoa sábia não vai enfrentar Deus. Você acharia uma grande estupidez um homem tentando enfrentar um leão, por exemplo? Você fala, isso é estupidez. Como é que você vai enfrentar um leão? Mas um homem tem medo de enfrentar um soldado com uma arma, tem medo até de enfrentar um cachorro. Mas não tem medo de enfrentar Deus, de afrontar Deus, de bater de frente com Deus, dizer quem é para eu te obedecer, Senhor. O homem não tem medo disso, tem mais medo das criaturas do que do Criador. Então ele reconhece que agiu com estupidez. E no verso 10 aqui, por exemplo, Provérbios 4:9, diz assim, os loucos zombam do pecado. No verso 10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Ele fala assim, olha Deus, eu preciso que o Senhor me dê um coração puro. Ele reconhece que o problema do seu pecado não estava apenas na oportunidade que veio. Não, ele fala que o problema está onde? No coração. Sabe, irmãos, uma coisa que é bom a gente pensar aqui, José, ele foi tentado. Davi foi atrás da tentação. Davi, ele viu a tentação, ele estava lá, ele podia evitar isso sim, mas ele vai lá e fica observando a mulher. E algo que não aconteceu com José. José era tentado todos os dias. José era tentado, até que houve uma vez que a mulher do seu senhor pega as suas roupas e tira e puxa as suas roupas. Se fosse na nossa época, nossa geração, ele podia falar, não, agora você exagerou, agora eu vou mostrar que eu sou um homem de verdade, agora não tem jeito, mas a culpa já não é mais minha. Mas ele não faz isso. Você vê que ele não faz isso. Ele prefere ser taxado como uma pessoa que é um covarde, uma pessoa que é assim, do que pecar contra Deus. Ele não peca contra o seu Deus. Ele se mantém fiel ao seu Deus. Não é algo que Davi faz aqui. Então, ele reconhece que o seu coração tinha um problema. E ele fala assim, oh Deus, o meu coração não é puro diante de ti. Ele fala assim, olha, eu quero um coração puro. Davi não quer apenas confessar o seu pecado. Davi, ele está a reconhecer que o seu coração não estava bem diante de Deus. O perdão, ele não é suficiente para uma pessoa que realmente está arrependida. Uma pessoa que está arrependida não quer apenas perdão, quer transformação. A pessoa arrependida, ela não quer apenas se arrepender daquilo e permanecer a fazer outras coisas erradas. A pessoa que é arrependida quer uma mudança genuína de tudo que faz de errado. Então ele fala, Deus, me dá um coração. Ele fala, eu caí naquele pecado porque o meu coração não é puro. Ele não fala assim, Deus, eu só falhei daquela vez. Vocês já viram que algumas pessoas falam assim, olha, fulano fez isso, mas fulano tem um bom coração. Fulano fez isso, mas ele tem um bom coração. Aqui Davi não faz isso, não. Davi, ele já fazia o quê? Ele era líder da congregação, ele era o rei, ele adorava o Senhor Deus, ele escrevia salmos, poesias. Ele poderia falar, não, Senhor, tu sabes todas as coisas boas que eu faço para ti. Eu só falei aqui, eu não tenho um coração assim tão mau. Não, ele chega e fala, Deus, o meu coração, ele não está puro diante de ti. Ele não está puro diante de ti. Sabe, algumas pessoas, às vezes, com muita frequência isso acontece, creio que vocês já ouviram. Algumas pessoas, às vezes, elas acham que têm um bom coração. Eles falam assim, olha, eu posso fazer isso e aquilo,
mas eu tenho um bom coração. Só que a pior coisa que você tem é o seu coração. É aquilo que nós achamos que é a melhor coisa que nós temos, mas é a pior. Jeremias 17:9 diz que o coração do ser humano é enganoso, é corrupto, mais do que todas as coisas. Você vê que a pessoa fala assim, olha, lá no fundo, todo mundo tem um coração bom. Mas ele está falando, lá no fundo, é o pior estado do ser humano. E tudo que ele... se você aprofundar mais no coração do ser humano, onde você acha que vai encontrar bondade, é aí onde reside toda a bondade do ser humano. Lá no fundo, não. Se você é lá no fundo, você vai encontrar coisas horríveis que na superfície nós não conseguimos ver. É como o oceano, ele é mais profundo se você entrar nele. Assim é o coração do ser humano. Tudo que nós mostramos por fora não se compara nem um pouco com aquilo que nós somos por dentro. O ser humano só consegue ser ele mesmo aqui. Aqui ele pensa, cobiça, ele guarda um monte de coisas. Então, o salmista no Salmo 139, no verso 23, ele fala assim, sonda, meu Deus, conheço o meu coração, prova-me e conheço meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Então ele fala assim, oh Deus, sonda-me. Você está vendo que ele não quer apenas o perdão desse pecado que cometeu. Ele quer perdão de todos os pecados que havia cometido. Ele fala, sonda-me. Oh Deus, talvez tenha mais pecado no meu coração que eu não sei. Talvez tenha mais pecado no meu coração que eu não tenho me percebido. Assim como pequei contra o Senhor e fiquei cego desse pecado, deve ter mais alguma coisa. Senhor, me sonda, me diz, estou a revelar o meu coração para ti, para que o Senhor possa revelar os meus pecados e eu possa mudar. Senhor, trata comigo. Davi reconhece que é culpado, que agiu com loucura, que pecou contra Deus. Mas se fosse nos nossos dias, nós diríamos, você não precisa sentir assim, você não precisa sentir assim. Não, mas Davi, ele reconhece que é culpado. E esse sentimento de culpa leva ele a buscar perdão, leva ele a buscar transformação, leva ele a reconhecer que precisa de um coração novo. Ele fala assim, eu som do meu coração. O nosso coração é enganoso. Talvez se abrisse o nosso coração hoje e para Deus expor tudo que nós pensamos e desejamos, você fala, caramba, até o coração do fulano é assim. Até o fulano, não é possível isso. E nós, se abrisse o nosso coração no próximo domingo, a gente não teria ninguém aqui. Se fulano é assim, eu não vou para aquela igreja, não. O coração do fulano é assim, não. Então, o sábio Salomão, ele fala assim, filho, dá-me o seu coração, diz o Senhor em Provérbios 23:26. Filho, dá-me o seu coração. Ele é a coisa mais enganosa que você tem. Não siga ele. Dá-me o seu coração. Tem um coração novo para você. Dá-me o seu coração. Ele tem em busca de satisfação, não de santificação. Não siga o seu coração, filho. Dá ele para mim. Ele te faz mal. Siga a minha palavra. Siga a minha voz. Por isso que ele promete por meio do profeta Ezequiel, dizendo, eu vou te dar um novo coração. Um coração novo. Um espírito novo. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, no versículo 11, ele fala assim, não me lances fora da sua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, eu fiquei 2 meses fora, irmão. Amém? Eu estou a recompensar os tempos que eu fiquei sem pregar para vocês. Então, no versículo 11, ele fala assim, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Na 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 14, quando Saul peca contra Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se afasta de Saul. O Espírito de Deus abandona Saul. Deus entrega Saul nos desejos do seu coração. Então, Davi, conhecendo essa realidade, ele fala, Deus, por favor, Deus, que eu perca o trono. Deus, que eu perca guerras, que eu perca tudo, que eu perca o título de rei, mas que eu não perca o seu espírito. A Bíblia declara que quando Saul peca contra Deus, ele é repreendido, ele não muda de vida, ele perde o espírito de Deus, mas ele não perde o quê? O título de rei, não perde o palácio, mas Deus já havia se afastado dele faz tempo, exercendo o ofício de rei sem o poder de o que o rei merece ter, o poder do alto.
Não é o caso de muita gente, muitos pastores hoje, cristãos, têm título de cristão, têm título de pastor, mas Deus se afastou deles faz tempo, não tem nenhum compromisso com Deus. Então Davi, ele ora, ele pede, Senhor, não me lances fora da sua presença, como fizeste com Adão quando pecou, ele foi expulso do jardim. Não me lances fora da sua presença, Deus, eu estou aqui, não quero perder isso. Deus, o pecado te afasta de Deus. Então Davi ora sobre isso. As pessoas hoje temem perder dinheiro, saúde, trabalho, mas não temem perder a presença de Deus. Não oram contra isso, não oram. Olha, Davi não está com medo de ser castigado. Davi não está com medo de perder o trono, o título. Ele está com medo de perder a presença de Deus. O homem que perdeu essa presença, perdeu tudo. O homem que não tem a presença de Deus, não tem nada de útil, de valioso. Não tem nada. E o que Davi mais temia, ele poderia muito bem falar, Deus, me guarde disso, me guarde daquilo. Fala, não, guarda a sua presença para mim, Deus, eu não quero perder ela. Quando Deus quer castigar o ser humano, Deus só tira a sua presença daquele ser humano. Assim como aconteceu com quem? Com Sansão. E que Deus se afastou dele, mas ele não havia percebido ainda. Não havia percebido, irmãos, mas Deus havia se afastado dele. E no versículo 12, ele diz assim, dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Ele fala, ó Deus, me dá a alegria da tua salvação. Sabe, o pecado rouba de nós o quê? Alegria. O pecado rouba a alegria de nós. Ele nos promete felicidade, mas ele nos entristece. Ele nos promete um monte de coisas, mas não cumpre nada. O pecado não tem absolutamente nada para dar para nós que ele tem oferecido para nós. Nada. O pecado é horrível, irmãos. No capítulo 32 de Salmos, ele vai falar sobre isso. No capítulo 32, diz assim, de Salmo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoarás a culpa do teu servo. Davi, o Salmo 32, ele vai falar sobre um homem que estava a ocultar o seu pecado. Ele diz, enquanto não confessei a ti o meu pecado, a minha carne se consumia. O meu humor se afastou de mim. Vocês sabiam que o pecado tem resultados externos? Ele causa no ser humano o medo, a tristeza, a angústia. O medo de quê? De ser descoberto. A angústia, a ansiedade. O pecado causa isso em nós. O pecado não confessado. Tem um monte de problemas emocionais que você tem. É consequência de pecados que você ocultou na sua vida. Você não tratou. O pecado rouba a certeza da salvação do ser humano. Rouba a salvação? Não. Rouba a certeza? Rouba. Rouba a alegria? Rouba. O ser humano se torna um ser humano angustiado, triste. Olha, irmãos, esse salmo aqui, ele vai contar que um homem que vivia triste, chorando, com medo. Um medo de quê? Da descoberta. Porque não tem como você recorrer a Deus para orar, para falar com Ele, sendo que você vai ocultar o seu pecado. E quando a coisa fica difícil, você faz o quê? Você não ora, você fica triste. Como é que você vai pedir ajuda em um Deus que você está a desobedecer à lei dele? Que você está a pecar contra Ele, está a ocultar o pecado? Então, irmãos, quando você resolver os teus problemas com o pecado, muitos dos problemas na sua vida emocional, na sua vida pessoal, serão resolvidos. Quase todos. Falar todos. O pecado é a razão de todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Nossa alegria. Irmãos, olha, nenhuma dor é tão forte como a dor que um ser humano tem depois de ter pecado contra Deus. Não existe uma dor. Não existe. Davi pecou em paz. Mas a grande questão é, ele teve paz depois que pecou? Você pode pecar em paz, mas você não vai viver com paz. Aquela paz termina depois que o seu pecado termina também. Você vai estar pior do que você estava antes de pecar. Triste, solitário, com medo, se sentindo um nojo, um lixo. Se sentindo o ser humano mais desprezível.
se sentindo indigno num lugar como esse, falando assim, meu Deus, eu sou a pior pessoa que existe. Parece que está a falar da minha vida. Parece que sou eu mesmo. Eu não sou digno de estar aqui. Ainda bem que Deus não mandou um profeta para falar em público o que eu fiz em oculto. Você se sente assim porque você não confessou o seu pecado. O nosso pecado, irmãos, ele fere a Deus. E Deus não pode produzir alegria num coração que está ferindo o coração dele. Os romanos ferem a lei de Deus, feriram a lei de Deus, feriram os braços de Cristo com o prego quando o cravaram na cruz. Mas nós não ferimos apenas os braços, nós ferimos o coração de Cristo com nossos pecados. Nossos pecados entristecem Deus, enfurecem Deus. Pecar contra um Deus tão bom, ainda a pior coisa que pode existir é um ser humano pecar e ainda assim não sentir dor por isso. Viver em paz com o pecado. É a pior coisa que pode acontecer. E no verso 8 ele fala assim, vou terminar. Faça-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de quê? De novo. Ele está dizendo, oh Senhor Deus, ainda que a repreensão que o profeta fez para mim foi esmagadora, foi humilhante, porque quando revelam o nosso pecado, é que é humilhante, causa tristeza, porque alguém descobriu o seu pecado. Já não é tão secreto como você imagina. Mas ele fala assim, Deus, ainda que a repreensão foi esmagadora, mas agora, Deus, eu serei feliz de novo. Eu serei feliz de novo, eu estou feliz de novo, porque o meu pecado foi perdoado. E Satanás não tem mais nada contra mim, porque eu confessei o meu pecado. Nada pode alegrar mais o coração de um filho de Deus do que isso, saber que os seus pecados foram perdoados. O pecado é a razão de toda a nossa tristeza. O salmista aqui, no versículo 8 para baixo, as suas expressões já mudam. Já não é mais de um homem angustiado, é de um homem que recebeu perdão. E o perdão produz isso no nosso coração. Ele se limpou daquela sujeira. Ele é um homem feliz. O pecado é um peso para a alma. É impossível ser feliz vivendo com peso. Todo pecado que você não confessou é um peso para você. Você nunca vai ser feliz com peso. E quando você confessa, você está tirando um peso dentro de você, sem um peso da sua alma. Então não sai dessa igreja com peso hoje. Não volta na sua casa com peso hoje. Não se deita hoje com peso. Confesse o seu pecado. Se abra com Deus. Fale com Ele. Tira isso. Você vê, meu Deus, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Por que eu estou triste? Por que eu estou assim? Sonda o seu coração. Peça para Deus sondar, como Davi diz, sonda o meu coração, Senhor, sonda-me. Davi está feliz. O apóstolo Tiago, ele fala assim, está alguém contente? Canta louvores. E o que Davi está dizendo assim, ele fala, coloque um cântico novo na minha boca, eu cantarei a ti, Senhor. E eu estou feliz agora. Eu já não está mais angustiado. Eu pergunto, você quer ser feliz? Confesse seus pecados para Deus. Confesse. Se abra com Ele. Olha, porque quando você confessa os seus pecados, irmãos, você recebe o consolo de Deus. O mesmo Deus que mandou o profeta para repreender Davi, fez o quê? Consolou o coração dele. Deus não faz uma ferida que Ele mesmo não vai sarar essa ferida. O que Jó diz? Oh Senhor, Tu fazes ferida que só Tu tens poder para sarar. A repreensão, segundo Deus, ela produz tristeza no início. Mas quando você crê nela, ela produz alegria. Um oceano de alegria em seu coração. Então, irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, porque não há nenhuma condenação para os que estão onde? Em Cristo. Se você confessar o seu pecado a Cristo, Deus não vai condenar você. Deus não pode condenar um homem que confessou o seu pecado a Ele. Você vai ter paz e alegria, irmãos. Eu vou terminar deixando algumas aplicações para vocês. Primeiro, homens de Deus são apenas homens. E falham, erram e pecam. Vemos Davi. Davi não deixou de ser homem de Deus por ter cometido aquele pecado contra Deus. Ele era homem de Deus. E a Bíblia fala assim, em 1 Samuel 13,14, que ele era segundo o coração de Deus. Eu falei, meu Deus, se um homem segundo o seu coração teve coragem de fazer isso, imagina nós, Senhor.
Nos dá força, Deus. Que o que Davi cometeu seja para nós um exemplo para não pecar e não um incentivo, Senhor. Que seja um exemplo para vigiar para não pecar. Então, não coloque a sua expectativa em um ser humano que seja apenas homem. Você deve colocar todas as suas expectativas em Deus. Porque homens falham, homens erram, mas Deus não falha. Homens são apenas homens, eles estão sendo transformados pelo Senhor. Segundo ponto. Homens de Deus, quando eu falo homens, eu me refiro, no sexo geral, homem e mulher, né? Devem ser repreendidos para que se arrependam dos seus pecados. Independente da posição que ocupam. Quem estava sendo repreendido aí? Quem é? O rei. O rei estava sendo repreendido aí no palácio. Que ousadia é esse? O profeta é ousado. Entendeu? O profeta não fica esperando as pessoas chegarem na igreja, não. O profeta vai na casa e fala, ô rei. Então, entendeu o que o profeta faz? Ele transmite a palavra de Deus. Nenhum servo de Deus ocupa uma posição tão alta que não possa ser repreendido pelos seus pecados. Nenhum. Até o rei deve ser repreendido. Mas o profeta Natan foi sábio. Ele contou uma ilustração, fez com que o próprio rei desse a sentença. Então, irmãos, a gente deve ser sábio em repreender as pessoas. Então, outro ponto para aqui é que Deus é um Deus que perdoa, irmãos. Deus perdoa. Deus perdoou o pecado de Davi. Ele havia matado um homem com a espada de outro. Havia adulterado. Mas quando ele se arrepende, Deus perdoa. Não importa o tamanho do pecado que você tenha cometido. Deus perdoa você se você se arrepender dele. Se você pedir por mudança, Deus perdoa. Você nunca vai ter um pecado tão grande que Deus fala, meu Deus do céu, esse aqui não tem jeito. Nunca. Nunca que Deus vai falar assim, não, esse aqui não quebrou a conta. Nunca. Porque você é finito. E a graça de Deus é infinita. A graça de Deus sempre vai ser maior do que todo o nosso mal. Tudo que precisamos fazer é confessar o nosso pecado a Ele. Se abrir com o Senhor. Antes de eu terminar, eu quero falar algo para vocês, irmãos. Não deixe o seu irmão pecar em paz. Se você fazer isso, você está contribuindo para a destruição dele. Davi não estava em paz aí. Natan foi e repreendeu ele. Então, irmãos, para terminar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é você nessa noite? Você, como Saul, que ouviu a repreensão, disse que vai mudar, mas não mudou. Reconheceu que pecou, mas não mudou. Ou como Davi, que ouve a repreensão do profeta e muda. E ele se arrepende dos seus pecados. Irmãos, nessa noite eu quero convidar você a fazer uma oração silenciosa, pedindo para Deus sondar o seu coração.